Vamos começar. Então, bom dia a todos, bem-vindos ao Palácio Nacional da Ajuda, às Jornadas de Primavera do ICOM Portugal, deste ano, 2024. Antes de mais, queria agradecer ao Dr. José Alberto Ribeiro e ao Palácio a generosidade e a prontidão com que sempre aceitaram acolher mais esta iniciativa do ICOM Portugal. Quero também agradecer mais especificamente a todas as pessoas que estiveram diretamente envolvidas na organização e na gestão destas jornadas, nomeadamente os restantes órgãos sociais do ICOM Portugal, e vários deles já estão aqui presentes, e muito em particular os seus dois secretários, Roberto Leite e Natália Pâmio. Agradecer ainda aqui à Olinda Carvalho do Palácio Nacional da Ajuda. Sem eles toda esta logística e organização não teria sido possível. E informar que, para além dos trabalhos presenciais, estamos a ter difusão em direto, devido à forte procura que tivemos. Resolvemos esta semana fazer streaming destas jornadas, portanto, cumprimentar as pessoas que também nos estão a ver online neste momento, informar essas pessoas que na parte do debate final da manhã, se quiserem participar, estaremos também atentos às caixas de comentários e poderemos colocar as perguntas que estão a ser feitas online. E passo desde já a palavra ao Dr. José Alberto Ribeiro. Muito obrigado, David. Cabe-me a mim apenas desejar uma boa jornada de trabalho do ICOM Portugal, que é com muito gosto, desde já há vários anos que as jornadas se realizam aqui no Palácio Nacional da Ajuda. Da minha parte fico muito satisfeito, obviamente que assim seja, e é também uma oportunidade rara, porque nós não nos encontramos assim tantas vezes, encontrarmos com os nossos colegas de diferentes museus, museólogos, pessoas que trabalham na área dos museus, num momento particularmente difícil para todos aqueles que trabalham nesta área. Não quer dizer que tenha havido momentos particularmente fáceis, mas é bom que os profissionais desta área se imponham e que se afirmem pela especificidade do que é um museu e de facto, pela diversidade de museus que temos de norte a sul do país e pela valorização desta mesma classe profissional, em que alguns vão ficando um bocadinho mais diluídos em determinados contextos em que estão inseridos, sejam qualquer que seja a tutela que os envolva, mas de facto, como sabem, tão bem como eu, um profissional de museu não se cria de um dia para o outro. Portanto, são anos de estudo, são anos de investigação, de educação e de investigação, portanto, precisamente como aqui está, e isso traduz nas mais variadas vertentes da ação de um museu, no contacto com o público, nos bastidores desse mesmo museu, tudo o que é feito. E é muito bom ver também que nestas jornadas, ver caras novas, pessoas novas a aparecer. Fico, enquanto vosso colega, fico realmente muito, muito satisfeito. Queria aproveitar para dizer que o David Felizmino, obviamente, poderá contar sempre aqui com o nosso apoio, aqui no Palácio Nacional da Ajuda, e só posso desejar votos de um bom dia de trabalho e que corra tudo bem. Ficarei à espera de ouvir a tua comunicação. Muito obrigado. Cabe-me a mim, então, introduzir o tema deste ano, como sempre está para ser mais fácil, e para facilitar o enquadramento e a apresentação do tema deste ano, escrevi um pequeno texto que vai apoiar a minha reflexão, e se me permitirem, então, vou ler e vou falando. O Dia Internacional dos Museus é celebrado anualmente desde 1977 a 18 de maio, por proposta do Conselho Internacional dos Museus,
Aprovada por unanimidade quando da Assembleia Geral do ICOM em Moscovo, na Rússia, nesse ano, a instituição desta celebração tinha e continua a ter dois objetivos, um duplo objetivo, e passo a citar. Por um lado, unificar ainda mais as aspirações e esforços criativos dos museus e chamar a atenção do público mundial para a sua atividade, e um segundo aspecto, e volto a citar, transmitir a mensagem que os museus transmitir a mensagem de que os museus são, importante, meio de intercâmbio cultural, enriquecimento de culturas, desenvolvimento da compreensão mútua, cooperação e paz entre os povos. Esta celebração tem, portanto, desde a sua gênese, para além do objetivo de promover junto da sociedade uma reflexão sobre o papel dos museus no seu desenvolvimento, um conjunto de conceitos e ideias e realidades que importa sublinhar e não esquecer. Por um lado, a centralidade dos públicos e das comunidades na dinamização e na construção dos espaços museológicos. Por outro, os museus como espaços de diálogo, de partilha, enquanto lugares agregadores de concórdia e de democracia. À medida que este evento atraiu cada vez mais museus, no número crescente de geografias, favorecendo cada vez mais na diversidade a unidade, o ICOM sugeriu pela primeira vez em 1992 um tema anual. Foi nesse ano, de 1992, Museus e Meio Ambiente. Desde então, e apenas para enumerar alguns dos mais recentes temas eleitos, as comemorações vieram promover o debate em torno de alguns dos principais desafios dos museus na contemporaneidade. A sustentabilidade ambiental e económica, em 2016, a partilha da autoridade na construção de novas narrativas, em 2017, o acesso e a inclusão, em 2019, e, finalmente, por exemplo, o bem-estar das populações, no ano passado, em 2023. Pelos temas aqui necessariamente sumariamente elencados, note-se que o tema anual proposto pelo ICOM, desde 2020, vem apoiar um conjunto de objetivos da Agenda 2030, aprovada pelas Nações Unidas em 2015, e constituída por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com a finalidade de comprometer o mundo com a promoção do desenvolvimento sustentável em múltiplas dimensões, obviamente social, económica e ambiental. Para referência apenas, as primeiras celebrações do Dia Internacional dos Museus ocorreram em Portugal logo em 1978, com diversas iniciativas de livre acesso, maiormente vocacionadas para a família e público infantil-juvenil, um pouco por todo o país. Em particular, e apenas para mencionar alguns desses eventos devido à dimensão das festividades organizadas, no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, e finalmente no Museu Abade Bassal, em Bragança. Estes eventos foram impulsionados pelo ICOM Portugal, então recentemente criado e formalmente constituído em 20 de maio de 1975, por iniciativa de Maria José Mendonça, Natália Correia Guedes e Maria Helena Mendes Pinto. O tema proposto para 2024, e que orienta os trabalhos destas jornadas de primavera, da Comissão Nacional Portuguesa do ICOM, é Museus, Educação e Investigação. Esta proposta remete-nos diretamente para duas funções basilares e tradicionais dos museus, a investigação e a educação, para além das outras funções fundamentais dos museus, o inventário, a documentação, a conservação e a segurança. Ambas as funções, investigação e educação, relacionam-se, convergem, interligam-se para moldar a nossa compreensão e interpretação do mundo, da sociedade e das suas produções materiais. A investigação alimenta a educação para que a mesma possa assumir um lugar pertinente. Além de um conhecimento especializado e atualizado da história e das coleções, a colaboração contínua entre investigação e educação permite aprofundar a visão, a missão e a vocação de cada museu naquilo que são as suas principais linhas de trabalho, bem como cria ainda condições para a existência, por um lado, de equipas educativas críticas e dispostas a avaliar continuamente o seu trabalho, tanto do ponto de vista temático como metodológico, e, por outro, de um corpo de investigadores atentos às necessidades dos públicos e da prevalência de uma comunicação acessível e inclusiva, proporcionando aos visitantes uma experiência positiva e marcante, fruto da implementação de estratégias ou de novas estratégias de comunicação, muitas vezes multissensorial e multimodal, que propõem respeitar o ser humano na sua globalidade. Todavia, importa sublinhar que na maioria dos museus tarda ainda a acontecer a implementação de efetivas metodologias de atuação para a integração e participação dos serviços educativos na programação das áreas da investigação, nomeadamente em projetos e reuniões partilhadas, o que seria bastante proveitoso, na minha opinião, para a promoção e estímulo de novas partilhas, ideias, visões e perspectivas cada vez mais participativas. Como já referi, educação e investigação são duas realidades fundamentais no cumprimento das funções e dos objetivos dos museus. No que toca à valorização do património,
que cada museu preserva, bem como na sua relação com a sociedade. Aliás, ambas são basilares e primaciais dos museus desde a sua gênese. Permite-me, uma breve incursão histórica. Sejam as câmaras de curiosidade renascentistas, as coleções particulares iluministas, os primeiros museus e gabinetes, na sua maioria relacionados com as ciências ditas exatas, nomeadamente as ciências naturais, a física e a química, e posteriormente os grandes museus de artes e artes decorativas, estamos sempre perante uma estratégia propedêutica e didática de apreender, compreender e ensinar. Embora os destinatários tivessem sido, durante séculos, como sabemos, um grupo limitado composto por elites letradas e esclarecidas. Observar, registar, testar, catalogar, para compreender, conhecer e ensinar. Os museus foram e serão sempre, em termos históricos e por definição, lugares de investigação, experimentação e aprendizagem, bem como muitas vezes de vanguarda e inovação. Todavia, e por orientação do ICOM, para além da valorização destas funções basilares no contexto do trabalho dos museus, o tema deste ano propõe-nos uma reflexão em torno de duas ideias-chave especificamente. Primeiro, os museus podem e devem funcionar como centros educacionais dinâmicos, plurais e diversos, estimuladores da curiosidade, criatividade e pensamento crítico. E segundo, os museus desempenham um papel fundamental na inovação, exploração e divulgação de novas ideias. Duas ideias-chave, portanto, a dimensão social participativa dos museus e o caráter inovador e experimental dos museus. Estas duas ideias remetem-nos diretamente para o alargamento do conceito de museu, com a assunção definitiva do seu papel de agente social, de mudança social e económica, tal como proposto na nova definição de museu aprovada pelo ICOM em 2022. E vou citá-la porque nunca é demais voltar a recordá-la. Um museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos e ao serviço da sociedade, que pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe o património material e imaterial. Abertos ao público, acessíveis e inclusivos, os museus fomentam a diversidade e a sustentabilidade. Com a participação das comunidades, os museus funcionam e comunicam de forma ética e profissional, proporcionando experiências diversas para a educação, fruição, reflexão e partilha do conhecimento. Os desafios colocados por esta postura são inúmeros, nomeadamente, e entre outros, só para citar alguns, a diversificação dos públicos, a abertura às comunidades, o compromisso com o acesso e a inclusão, a democratização e o pluralismo das narrativas, a partilha da autoridade e do conhecimento, a ampliação e variedade programática, a permeabilidade à contemporaneidade, o compromisso e o ativismo sociopolíticos. Estas metas obrigam os museus a uma alteração de posicionamento no sentido da sua transformação em espaços dinâmicos e empáticos de encontro, de inclusão, de partilha, de diálogo e de pensamento crítico. Enquanto lugares de inclusão e diversidade, os museus devem promover valores associados à democracia e à participação cívica, devem ser espaços de encontro e união, contribuindo diretamente para o diálogo intercultural, a coesão social, a saúde e o bem-estar das comunidades locais. Esta ambicionada relevância só é e só será possível, aliás, com uma maior agilização dos instrumentos de gestão, uma maior autonomia de atuação e envolvimento das pessoas, das comunidades e dos muitos interlocutores no cotidiano dos museus. Estes desafios exigem, obviamente, e ainda no domínio o domínio de novas linguagens, ferramentas e metodologias e, por conseguinte, uma disponibilidade de recursos humanos, financeiros e logísticos suficientes e adequados para o cumprimento deste papel expandido. Obriga ainda os museus a superar modelos de gestão predominantes, disseminando modos de fazer assentos na horizontalidade e na descentralização, transformando os museus em verdadeiros hubs plurais, abrangentes que trabalham em rede e se apoiam em estratégias de cooperação, colaboração e parceria com outras entidades públicas, privadas, associações locais, movimentos e ainda outros grupos emanados da sociedade civil. A abertura às comunidades, a democratização da cultura, a democracia cultural, a cidadania participativa só são e serão possíveis através de um compromisso permanente com o acesso e a inclusão, a partilha da autoridade e a permeabilidade à contemporaneidade, materializados em projetos e iniciativas de co-criação. Espaços de encontro e diálogos, os museus são e serão sempre também, e é importante recordar, lugares de ausências. Os museus são, na minha opinião, também campos de tensão cíclica. Tensão entre a mudança e a permanência, tensão entre o perene e o volátil, tensão entre a diferença e a identidade, tensão entre o passado e o futuro, tensão entre a memória e o esquecimento e, finalmente, tensão entre o poder e a resistência.
A percepção e reconhecimento destas tensões possibilitam, obviamente, a abertura à diversidade, derrubando as paredes antigas da fruição patrimonial que, durante séculos, como todos nós sabemos, foi reservada a um grupo limitado de pessoas e de comunidades. Os desafios colocados pela contemporaneidade, como a globalização, a transição digital, a emergência climática, o envelhecimento das sociedades de uma forma geral, os fenómenos migratórios, e a afirmação de discursos e ideologias segregadores, pondo em causa valores e práticas democráticas há muito adquiridos, como temos visto, nomeadamente no nosso país, mais recentemente, impelem os museus a um compromisso ainda maior, do ponto de vista social, com as comunidades que os rodeiam. Este relacionamento pode ser frutífero do ponto de vista da experimentação e da inovação. Numa perspectiva exclusivamente económica, aliás, nunca é demais recordar que os museus contribuem ainda para estimular a criatividade e a inovação em múltiplos setores, para potenciar a geração de oportunidades para as indústrias criativas, culturais e do conhecimento, tornando os museus em poderosos impulsionadores de desenvolvimento local, ajudando muitas vezes também à regeneração dessas economias locais, atraindo visitantes e criando receitas. Em suma, os museus podem proporcionar oportunidades de aprendizagem que dificilmente encontramos em espaços formais da educação. Cabe aos museus, em particular aos seus serviços educativos, de públicos ou de mediação, como quisermos chamá-los, compreender a diversidade dos públicos que acolhem e as solicitações que destes podem advir, encontrando respostas criativas e participativas que permitam desfrutar do ambiente do museu como instituição de caráter cultural, de aprendizagem, de reflexão e de transformação. A nível nacional, são bons os vários exemplos e projetos museológicos que têm procurado trabalhar nesse sentido. No entanto, o caminho a percorrer é longo, sendo imprescindível e urgente trilhar novas experiências para a abertura dos museus à sociedade. Apesar das limitações das leituras estatísticas, um breve olhar pelos dados recentes dos inquéritos aos museus do INE continua a revelar por demais profundas e sedimentadas assimetrias sociais, culturais e geográficas na visita aos museus, fruto de uma limitada e desigual fruição social dos museus. Cabe aos museus e respectivas tutelas estimular e garantir a participação das pessoas nas suas atividades, pressupondo as acessibilidades nas suas diversas dimensões como condição fundamental para o seu efeito. Importa a cada instituição definir políticas integradoras e inclusivas, aplicáveis e aplicadas a diferentes áreas, contribuindo para o reforço da comunidade, a igualdade e a não discriminação no acesso a museus e à cultura de uma forma geral, aliás. Para que os museus afirmem a sua função social e sejam de facto acessíveis e inclusivos, é fundamental garantir a plena participação e representatividade da sociedade nos processos de gestão das instituições, prioritariamente no desenho de novas políticas institucionais, em novas ações de curadoria e na difusão do património, seja ele, obviamente, material ou imaterial. O compromisso com a democratização da cultura deve considerar a acessibilidade numa abordagem multidisciplinar, isto é, assegurando o direito de acesso de todos os públicos, considerando em particular os muitos processos históricos de exclusão de várias comunidades dos ambientes museais pelas mais diversas razões, e entre elas uma rígida cultura de preservacionismo e um não reconhecimento e acolhimento crónico das diferenças físicas, sensoriais, intelectuais, sociais e culturais. Mais do que educadores, os museus devem ser mediadores, tomando um conceito que poderia ter dado um mote para o tema do Dia Internacional dos Museus deste ano, Museus de Investigação e Mediação, ou Museus de Mediação e Investigação. O termo mediação, polissémico e recente, possui obviamente um significado e um histórico cuja análise e arqueologia não cabem nesta breve intervenção. Importa apenas aqui usá-lo como conceito operativo para sublinhar como a função social do museu transforma a instituição museológica e, portanto, os profissionais que nela trabalham. Por mediador, entende-se um intermediário, um facilitador, aquele que escuta, dialoga e ajuda a pensar, mobilizando conhecimentos, capacidades e atitudes que permitam uma efetiva ação humana. A valorização das opiniões, das dúvidas, das inquietudes, dos cotidianos e das necessidades específicas de cada potencial visitante é fundamental para a transformação do museu num espaço seguro e confortável em que o mesmo se sinta acolhido e incluído, permitindo assim criar relações de empatia e conexão entre o visitante e o museu, potenciando ainda a liberdade de expressão e a gestão de potenciais tensões ideológicas, culturais e sociais.
Os lugares de escuta e de fala criados contribuem para o desenvolvimento pessoal, a autonomia e a autoestima, constituindo um poderoso ponto de partida para o estímulo do pensamento crítico, do pensamento criativo e do relacionamento interpessoal. Por mediador ainda, entende-se assim aquele que contribui e potencia a construção de uma cidadania ativa e participativa, assente na justiça social e na equidade, promovendo direta e indiretamente valores e princípios tais como a liberdade, a igualdade, a responsabilidade, o respeito do outro e o derrubar de todo o tipo de preconceitos. No contexto da complexidade e imprevisibilidade da sociedade atual, já aqui referida, acredito que estas finalidades ganham redobrado significado, transformando o museu num importante parceiro na educação cívica das comunidades, muito em particular dos mais jovens. Em suma, cabe aos museus enfrentar e abraçar os importantes desafios colocados por públicos cada vez mais diversificados e exigentes e pelas necessidades e requisitos cada vez mais prementes da participação social e cultural. Investigação e educação devem caminhar em conjunto, respondendo aos desafios do presente e do futuro. Cabe aos museus criar e avançar com instrumentos e metodologias sólidas para incrementar a mediação com a sociedade, não só de dentro para fora, como e sobretudo de fora para dentro, assumindo-se como lugares de efetiva participação cultural, social e cívico. Tudo isto só é possível, obviamente, mediante a existência de equipas de profissionais qualificados nos museus, criando-se para isso efetivas políticas de formação, recrutamento, valorização de carreiras, promovendo condições de trabalho aliciantes para a necessária ampliação e renovação geracional dos quadros técnicos das instituições e também a criação de condições de trabalho que promovam o bem-estar diário das equipas. É justo sublinhar que, embora sendo o ponto de contacto direto do museu com os seus públicos, os serviços educativos ou de mediação de públicos são muitas vezes das áreas de maior precariedade laboral, com repercussões na vida desses profissionais, mas também nos próprios museus e nas suas atividades. E por fim, porque o tempo está quase a chegar ao fim, urge cumprir o que Walter Benjamin romantizou há séculos atrás. Os museus são espaços provocadores de sonhos, são ambientes de devaneio e fantasia. Entrar no museu deve transportar para outro mundo, abrindo um infinito de possibilidades e desconstruindo os paradigmas há muito sedimentados. As 4 experiências que trazemos aqui hoje, provenientes de diferentes partes do país, parecem-nos bons exemplos e inspiradores para o nosso trabalho. Aos colegas que vão agora apresentar o trabalho que desenvolve, quero manifestar finalmente e de novo o meu profundo agradecimento e reconhecimento. Obrigado a todos. E vou passar desde já a palavra à Teresa Mendes Flores, que é do Instituto de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa, pode vir, Teresa, e que vai apresentar uma reflexão em torno de um projeto que desenvolveram no Museu de História Natural e da Ciência em Lisboa, a propósito da exposição O Impulso Fotográfico, com base nas coleções coloniais do referido museu. Vai falar em nome das colegas que trabalharam com elas no projeto expositivo, a Soraya Vasconcelos e a Catarina Mateus, e o título da sua comunicação é Expor a pesquisa, como passar do papel para a parede e quais as vantagens. O caso do projeto O Impulso Fotográfico no MUNAC. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu começo por agradecer o convite do ICOM. Para mim, pessoalmente, é um prazer estar neste espaço e nesta sala tão bonita, enquanto historiadora da fotografia. Esta casa é especial porque a família real teve um papel também nessa história. Portanto, é um prazer, agradeço o convite e espero que a nossa participação possa ser inspiradora também. Eu estou a falar aqui em nome de dois coletivos. Um coletivo ligado à investigação, decorrente de um projeto de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, e um coletivo que, no decorrer desse projeto, construímos à volta precisamente da organização de uma exposição que foi proposta desde o início no projeto. E esses dois coletivos, um tinha 20 elementos e o outro 13, portanto,
De facto, houve aqui um trabalho de conjunto de uma equipa multifacetada. Eu sou formada em Ciências da Comunicação, investigo a história da fotografia e a cultura visual, sou professora de semiótica e apesar de não ser de museologia, portanto, na nossa equipa, na verdade, formalmente temos uma pessoa de museologia na equipa da exposição, que é a Lorena Querol, mas a maior parte das pessoas são de outras especialidades, mas quase todas por razões diferentes, ou porque são artistas, como é o caso da Soraya Vasconcelos, ou no caso da Catarina Mateus, também já tinha feito outras exposições na sua qualidade de também conservadora de fotografia, investigadora em fotografia e membro do Museu de História Natural e da Ciência. Portanto, dizer que, de facto, estou aqui em nome porque o ser investigadora principal e ter coordenado estas duas equipas me deu também essa posição de ter que, na verdade, que os representar. Eu vou passar a minha apresentação. Eu não tive tempo de treinar o tempo e, portanto, pedia ao David que me ajudasse, fizesse um sinal quando estiver a chegar em 5 minutos antes para eu me apressar. Vou só experimentar se funciona aqui. Ok. A exposição O Impulso Fotográfico, Desarrumar o Arquivo Colonial, que continua patente no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, creio que até julho, e, portanto, quem não teve a oportunidade de visitar ainda pode fazê-lo e espero que esta apresentação vos motive a essa visita. Portanto, esta exposição resultou de um projeto de investigação de que fui investigadora principal e que foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia na área da História da Fotografia Portuguesa e da Cultura Visual, com o objetivo de estudarmos as coleções fotográficas e fílmicas das missões científicas de Geografia e Antropologia realizadas pelo Estado português aos territórios das antigas colónias em África e na Ásia, embora, na verdade, nos tínhamos sobretudo ocupado das missões de África. Estas coleções pertencem ao Instituto de Investigação Científica Tropical e foram integradas no Munhac em 2015, como provavelmente muitos de vocês saberão. O projeto Impulso Fotográfico foi proposto através do Centro de Investigação IC9, o Instituto de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa, e desde o primeiro momento, e isso é relevante, em parceria com o Munhac e a Universidade de Lisboa, que é o detentor das coleções em estudo, e também com o Requinte, que é um centro de investigação na área da conservação de fotografia da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Lisboa, de Nova de Lisboa, e decorreu entre 2019 e 2022. Estas parcerias foram fundamentais para a investigação e para a exposição, trazendo valor, penso eu, creio eu, tenho a certeza, para todas as partes. Vários aspectos contribuíram para que tivesse sido possível não apenas a investigação em si mesma, mas a sua passagem, digamos assim, quase que natural para o espaço expositivo do museu. E refletindo agora um pouco a posteriori, penso que um desses aspectos foi o grau de envolvimento do museu desde o início, através da inclusão de membros do seu staff na equipa de investigação, com poderes para estabelecer pontes entre a restante equipa e o próprio museu. Não foi um envolvimento apenas nominal ou formal, foi um envolvimento efetivo e permitiu uma boa comunicação desde o primeiro momento, apesar de termos sido afetados por um ano de pandemia, mas desde o primeiro momento este entrosamento e esta boa comunicação entre a equipa externa do museu e a equipa do próprio museu foi fundamental, ao ponto, como veem nestas imagens, nós tivemos acesso total a todos os materiais e quase nos sentimos em casa porque passámos efetivamente muito tempo nas reservas aqui no AHU, porque é onde as coleções se encontravam. Neste caso, portanto, este estilo de ligação fundamental, devo dizer, foi investigador e conservador em fotografia
curadora das coleções fotográficas que estávamos a estudar do IICT, a Catarina Mateus. Ela foi incansável neste trabalho de coordenação entre a equipa do projeto e os vários organismos do museu, na orientação de estagiários, de bolseiros, desde a bolseira Joana Sobral, que vemos aqui na imagem, aos estagiários de fotografia, o José Fadolha e o Bruno Santos, com a orientadora também, com a orientação também da investigadora Soraya Vasconcelos. Portanto, este acolhimento permitiu também várias tarefas que eu acho que foram importantes para nós pela acessibilidade e também para o museu, porque a equipa realizou digitalização de espécimes fotográficos, nomeadamente dos álbuns destas coleções e, portanto, contribuiu com resultados relativos à reprodução de álbuns, de fichas de cartões com fotografias e negativos, provas, cerca de 4.000 registros de diapositivos, tendo o projeto também contribuído, portanto, para estas tarefas e para o equipamento associados a estas tarefas. E, portanto, também tivemos aqui uma componente de conservação, nomeadamente de dos álbuns. Portanto, isto implicou um acolhimento das diversas pessoas da equipa, né, nos espaços físicos do museu. E esta relação entre equipas, creio que foi chave, foi essencial, tendo sido criada condições essenciais para o nosso trabalho e acesso à documentação, quer de imagens, quer administrativa e técnica e textual. E, portanto, também devo dizer que tudo isto com a confiança da diretora do museu, que, na verdade, nos deu a sua confiança e que foi acompanhando através do nosso elo de ligação, como eu estou a chamar, a Catarina Mateus, que foi a pessoa que fez sempre esta ponte. E porquê é que foi importante incluir uma exposição como resultado desta pesquisa? Já foram, obviamente, realizados muitos estudos sobre estas missões científicas por parte de historiadores de ciência, historiadores políticos e sociais, de antropólogos e sociólogos, que têm também vindo a dar progressiva importância à fotografia e aos filmes, mas não habitualmente, e, portanto, já há, obviamente, pessoas a fazer isso, mas habitualmente sem partir propriamente das fotografias e dos filmes como seus objetos de estudo. Portanto, esse era um dos aspectos distintivos da nossa proposta. Tratava-se de partir das práticas da imagem nos contextos das missões escolhidas e não o contrário, e o contrário era partir dos contextos geralmente apenas políticos e, portanto, na verdade, o que acaba por ter a tendência de considerar as imagens como ilustrações e elas eram aqui para nós o nosso objeto de estudo. Portanto, pensar numa exposição era, na altura da concepção do projeto, algo lógico, porque é a forma de as poder, de criar um usufruto, não é? Deste património que tem um alcance muito maior do que no texto. Portanto, considerou-se importante incluir esta exposição, como digo ali, porque se tratou de uma pesquisa no campo da história da fotografia e do cinema, centrada nas imagens e na sua produção, e a exposição permite uma forma de usufruto que é muito mais memorável, muito mais próxima, e, portanto, nós, nesta área, já tínhamos, por isso, experimentado esta outra forma de expor a nossa pesquisa, digamos assim. Não há exposições sem pesquisa, nem, creio eu, e obviamente há pesquisas sem exposição, mas creio que há uma vantagem no caso de quem trabalha as questões das imagens de as trazer a um público também mais alargado através de exposições, e foi essa a nossa ideia inicial. Portanto, a exposição permite o contacto com originais, com as materialidades destes dois mídias, da fotografia e do cinema, e estando nós a trabalhar com este rico arquivo do ICT, seria perder uma oportunidade de comunicar a nossa pesquisa de forma tão direta. Para além da história, recorremos à metodologia da investigação artística, para além da metodologia da história e da metodologia da semiótica, para mostrar os resultados que se expressam através de diferentes meios, de imagens, sons, objetos e performances que nós tivemos efetivamente também nesta exposição.
Portanto, também referir que os objetos deste rico património do ICT se não tivéssemos feito a exposição, portanto, apareciam nos nossos textos e portanto, sem tanta expressão como numa exposição. Portanto, o nosso objetivo, no entanto, eu quando realmente pensei esta exposição no projeto, não imaginei a complexidade também enfim, trata-se de um arquivo colonial, antevi as problemáticas que o arquivo colonial nos coloca, mas a certa altura perguntei-me mesmo se eu queria realmente expor este tipo de imagens que, na verdade, são um património sensível, que representa os outros de uma forma muitas vezes negativa. E, portanto, a grande problemática que enfrentámos foi exatamente esta. Portanto, o nosso objetivo, como digo aqui, para seguir um bocadinho o alinhamento do meu PowerPoint, é fazer histórias da fotografia e do cinema a partir da perspectiva da cultura visual, e esta perspectiva é uma perspectiva crítica que investiga as relações entre os regimes de dominação e os regimes de representação, e, portanto, que está sempre atravessada entre os campos do visível e do invisível, que são socialmente construídos, os seus modos de construir essa visibilidade, bem como a relação com os diversos sentidos. E, portanto, é uma área crítica por excelência e onde, aqui vos nomeio apenas algumas das referências, nomeadamente o investigador da Universidade de Nova Iorque, Nicholas Mirzoeff, que fala das questões dos regimes coloniais da representação, ou o trabalho da Ariela Aisha Azoulay para enquadrar o nosso trabalho teórico que afeta diretamente as questões que fomos colocando também na elaboração da exposição. Situamos a nossa pesquisa, portanto, nas áreas também dos estudos pós-coloniais e da decolonialidade. E esta exposição, nós avançámos para ela nesta condição de ela ser interrogativa, de ela ser crítica, de ela nos pôr a pensar também no nosso lugar de fala, quem somos nós. As 3 pessoas que assinam esta apresentação e a maior parte da nossa equipa é uma equipa socializada com pessoas brancas e, portanto, a nossa experiência é uma experiência também ela diferente daquela das pessoas representadas nas imagens que estávamos a falar. E, portanto, sentíamos que o que nós podemos dizer é a partir desse lugar dos herdeiros dos colonizadores, não é? E não dos herdeiros dos colonizados, não é? Então era preciso, olhando para a equipa que eu formara, a maior parte das pessoas, de facto, tirando 2 casos, não tinham essa experiência. E daí que o desafio da exposição implicou constituir uma nova equipa de curadoria colaborativa. Portanto, estas coleções são coleções sensíveis, por repetirem esta longa narrativa, esta narrativa de longa duração, quer sobre territórios, quer sobre os povos não europeus, que tendem a ser representados, mesmo nestas coleções científicas, como exóticos, quer seja um exotivo positivo ou negativo, mas é sempre esta ideia do outro que é estranho, do outro que é um bocadinho raro, do outro que é diferente, é sempre a construção da diferença e a colocação num lugar outro que é subalterno. E, portanto, com uma longa tradição sobre o que é que são os selvagens, o que é que são as raças degeneradas, e então na coleção de antropologia isso era mais evidente. Também penso que o próprio IICT, ainda na altura do IICT, teve consciência disso, na medida em que, por exemplo, tinha todo o espólio, todas as fotografias das missões de geografia online, no ACTD, e não tinha feito o mesmo, não exclusivamente por razões de falta de financiamento, ou que afetam sempre as instituições, mas também já tinham algumas missões digitalizadas, mas também porque percebeu que havia ali material sensível. É claro que isto tem sido um caminho feito por todos, não é? E por todas. Portanto, e fizeram parte, de facto, estas coleções associam-se a um programa de dominação colonial, atribuindo no gesto mesmo de os descrever cientificamente as identidades coloniais aos seus
objetos. Portanto, o classificar é sempre também, diz muito de quem classifica, não é? Portanto, essa noção, essa ideia também fez parte das nossas preocupações. E na fotografia e no cinema isso ainda é mais específico, porque a fotografia é um mídio associado à ideia da verdade e da realidade, porque naturalmente é um índice e efetivamente aquilo que mostra esteve lá à frente da câmara. A questão é que o modo como nós lemos, apesar por isso mesmo ela é sempre uma imagem polissémica, mas o modo como nós lemos, o como nós fotografamos, implica a própria construção dessa identidade colonial a pessoas que certamente, se pudéssemos voltar ao passado e perguntar como é que elas se definiriam, provavelmente nessas épocas, embora também foi mudando ao longo do tempo conforme a dominação portuguesa foi aumentando, mas sem dúvida que não se reduziriam ao lugar do colonizado, não é? Pertencem às suas próprias comunidades, com as suas próprias línguas, com as suas próprias tradições e certamente não se identificariam assim. E, portanto, ter essa noção do que é o ato fotográfico, quem são os sujeitos, foi algo que levou, que conduziu às preocupações também desta exposição. Pronto, isto já referi, a branquitude da nossa peço desculpa, da nossa equipa e, portanto, a necessidade de abrir a outros olhares e a outras interpretações. E nós, na verdade, acabamos por constituir. Algumas destas experiências já estão aqui, mas elas, isto foram tirando o boletim do ICOM, em que já estava com a exposição em preparação. Isto foi a nossa forma, a forma tradicional da Academia devolver apresentar a sua investigação. E, portanto, a questão aqui foi como passar daqui para a exposição. Claro que, dadas as problemáticas, a problemática sensível destas coleções, documentámos, aqui são alguns dos livros, chamamos especial atenção para o guia alemão, que nos foi bastante útil, e há um outro guia australiano que não está aqui, mas que também foi dos museus australianos. Portanto, aqui começámos então um ano antes, portanto a exposição foi inaugurada em dezembro de 2022, nós um pouco mais de um ano antes começámos a tentar constituir esta equipa e é um bocadinho, e portanto a experiência foi de alguma desconfiança, ou pessoas que realmente não podiam mesmo, porque isto implicou de facto um empenho grande por parte de quem aceitou, e acabámos portanto depois por constituir. O que é importante aqui, dois aspectos que eu gostava de salientar. Primeiro, a equipa que chamámos não veio apenas comentar o que nós estávamos a fazer. Nós não estávamos ainda a fazer nada. A equipa veio efetivamente ser curador colaborativo. Não estão aqui todos, não é? É um bocado impossível. Já fizemos coisas com todos, mas a ideia foi que as pessoas não se sentissem que vinham apenas comentar algo para dar a sua opinião, que depois nós usávamos ou não, portanto, sempre no nosso lugar de poder. É evidente que nós, as três que coordenámos isto, tem sempre a haver alguém que coordena, e eu, como investigadora principal, fui sempre tratada nessa qualidade. Mas, na verdade, a ideia foi construir uma equipa tentando criar relações horizontais, não é? E que as pessoas, de facto, depois pudessem tomar a palavra livremente e depois, de acordo com o tempo que tinham, com aquilo que era a sua vida, porque, na verdade, esta participação é uma participação gratuita, e as pessoas estão aqui muitas por ativismo, de facto. Portanto, depois cada um se acomodou ao projeto conforme aquilo que era as suas possibilidades. Portanto, estão aqui os nomes das várias pessoas, entre investigadores e ativistas, artistas, uma atriz, enfim, arquivistas, historiadores, que de alguma forma se interessaram por esta temática e que estiveram, de facto, desde o início. Claro, aqui são apenas exemplos de algumas das reuniões que fizemos em regime híbrido quase sempre.
chegámos, coisas debatidas foi logo, não queremos repetir estes estereótipos, não queremos levar à parede e engrandecer estas imagens, até porque elas, falando do arquivo de antropologia, sobretudo, elas não eram destinadas à parede, elas eram parte do processo científico da antropologia física, não é? E, portanto, estavam em fichas e, portanto, a questão é como mostrar, não é? Nós queríamos mostrar o contexto desta ciência que realmente era uma ciência racista, e assim o chamámos, mas não queríamos engrandecer, porque levar à parede é também muito isso, não é? É, de certa forma, enaltecer. Pode ser criticar, não é? E foi isso. Foi esses aspectos que quisemos trazer. Acabamos por chegar a alguns conceitos que aqui coloquei, o que está no próprio título, o desarrumar, não é? Nós queríamos algo que não fosse, digamos, linear, até pela polifonia de vozes que queríamos trazer, e que esta ideia de desarrumar é também de sacudir, não é? É esta atitude de alguma maneira também de ser criativo, trazer ao presente, não é? Portanto, esse é um aspecto que para nós é interessante e era importante. E no própria construção da museografia, não é? Esse tinha que estar presente também na construção da museografia. Interromper as representações coloniais era, portanto, um aspecto que é sempre difícil, não sei se conseguimos, nós tentámos fazer isto, mas é sempre um desafio e não há só uma resposta, não é? Portanto, esta foi a resposta a que chegámos e é a nossa tentativa de contribuir para isto e, de alguma forma, contribuir também para uma reparação histórica. Apresentar, da nossa parte, enquanto pessoas brancas que trabalharam neste projeto, esse é pelo menos o meu ponto de vista, apresentar contra-narrativas, quer de fora, quer dentro do arquivo e contra-visualidades, era, portanto, a forma também de contrariar essas representações coloniais. O aspecto de trazer ao presente, portanto, nós estamos a trabalhar não apenas no arquivo como um arquivo morto e que vamos colocar as coisas e passou-se isto, as fotografias eram feitas assim, serviam para isto, portanto, quase como uma coisa fechada lá atrás, mas, embora esse trabalho de historiografia seja feito, não era isso apenas que nos interessava. Interessava-nos refletir como é que este arquivo que está aqui hoje entre nós, como é que que problemas essa reativação nos traz hoje, não é? E como é que é uma reativação emotiva, como é que ela é significativa politicamente hoje, não é? E daí ser, de facto, também um desafio para os museus, esta ideia que o David falou, em termos de papéis dos museus, por vezes, serem lugares de tensão, não é? Não tratar, portanto, a polifonia era outra forma de resolver, porque na verdade cada um representa e está em lugares sociais de fala e, portanto, temos consciência do que é que cada um pode contribuir dentro do seu lugar, sem falar pelo outro, não é? E, portanto, também a crítica ao próprio arquivo, a ideia de que o arquivo tem toda a verdade, às vezes compreender o arquivo específico ou a coleção específica que estamos a trabalhar implica esta relação com outros arquivos fora do arquivo e por isso é que também temos uma parede dedicada às questões laborais, porque quase tudo o que se vê naquelas imagens tem a ver com um tema de fundo de dominação colonial que passava pelas questões do trabalho. E isso não está em momento nenhum diretamente na documentação daquele arquivo específico, não é? Mas nós vemos os carregadores, vemos as pessoas a trabalhar, vemos as pessoas a serem medidas para serem apreciadas qual é a sua capacidade para o trabalho, etc, etc. Não é? Portanto, tudo isso é um exemplo de como podemos trazer contranarrativas. Outro exemplo é a questão das guerras. A colonização foi uma questão de conquista, foi uma questão guerreira, foi uma questão de armas e, portanto, também trazemos pequenas notas sobre isso que já vos vou mostrar. Portanto, o outro aspecto teve a ver com a dimensão da integração de artistas que já estava digamos assim, na coleção, na equipa de investigação e que foi desenvolvendo vários trabalhos que puderam ter expressão na exposição.
Portanto, como é que passamos daqueles artigos que vos mostrei com aquelas problemáticas que permitem ser efetivamente desenvolvidas, teoricamente, de forma densa, que não é possível numa exposição, o grande desafio foi... Os meus textos eram sempre muito grandes, por exemplo, não é? Como académica, claro, não é? E, portanto, tivemos sempre que ter todo esse trabalho de como passar para o espaço multissensorial. E tivemos a sorte de ter, nomeadamente, a Soraya Vasconcelos, artista, que nos fazia estas belas maquetes, não é? Que nos permitia refletir e, portanto, aqui é um momento mais ou menos, portanto, não foi assim exatamente depois que ficou. E aqui enumero alguns dos aspectos desse desafio de passar do papel para a parede, ou melhor, para o espaço multissensorial. Portanto, um é o grafismo. E aqui já vi que a parte mais importante começa agora. O grafismo nós que tivemos muita atenção à forma da exposição. E a forma da exposição passa por uma coisa como o grafismo. E aqui em todos os títulos nós temos, utilizamos o conceito de enquadramento. Temos, digamos, claro, é uma informação declarativa, a construção fotográfica da fronteira, e a escuro o nosso enquadramento, provas da invasão, porque como vos disse, ao olharmos para todos aqueles álbuns das pessoas nas missões de geodesia a construírem as fronteiras coloniais, a penetrarem para o interior dos territórios, vimos a invasão em curso, não é? Era de facto uma tomada de posse. A tomada de vistas na fotografia correspondia também à tomada de posse através de todas as instrumentações da geodesia e dos militares, porque estamos a falar de uma época em que eram os militares que estavam no terreno. Portanto, a mesma coisa em relação à abordagem da Conferência de Berlim. Claro, temos a informação declarativa e a usurpação da África é o nosso frame. A mesma coisa em relação à antropologia colonial. Discutimos, vamos usar a palavra uma ciência das raças. Não, nós não queremos dizer que é uma ciência das raças, até porque elas foram já desacreditadas pela biologia. Nós queremos dizer que isto foi uma ciência racista e, portanto, aí está. Isto é o conceito de enquadramento, apenas só para vos chamar a atenção como a questão das guerras. As pessoas talvez possam não notar à primeira vista, mas normalmente nos livros de história aparecem as campanhas de pacificação ou as guerras. Eu coloquei guerras de pacificação por causa da contradição. Mas nós aqui pusemos revoltas africanas, porque de facto os africanos sempre se revoltaram. Houve sempre guerra, houve sempre contestação, houve sempre resistência. E uma das questões da nossa curadoria era, que as próprias pessoas negras que participavam diziam, não queremos aparecer sempre como vítimas. Nós não somos vítimas. Fomos, de facto, vitimizadas, mas sempre resistimos. Pronto, isto é uma forma talvez subtil de mostrar isso e de trazer algo também aqui fora do arquivo, não é? A cor, o amarelo da alerta. Nós tivemos que escolher a cor um ano antes, por razões funcionais do museu, e nós, mas agora que cor há de ser? A doutora Marta soubemos, mas temos aqui uma cota para comprar cores até ao fim do ano. Pronto, então lá decidimos 2 tons de cinza e o amarelo por causa do amarelo da alerta, não sabíamos de facto nessa altura o que é que ia acontecer à exposição. Mas aqui está o amarelo a indicar as contranarrativas e, ao mesmo tempo, é uma cor envolvente, também é uma cor que não choca, não é? Pronto, aqui naquela mesma ideia de termos a resistência, de trazermos aspectos fora deste arquivo que complementem a história, nomeadamente tragam a agência das pessoas negras em Portugal, convidámos o José Luís Garcia, que já tinha feito uma exposição na BN e que tinha publicado um livro sobre o caso do Mário Domingos. Aqui está, portanto, também, depois há ali a questão da natureza, ou o projeto feito de ressignificação das fichas fotográficas, feita pela Carmen Rosa, apoiada pela Soraya e pela Catarina, onde o amarelo também é a cor escolhida e que pontua e é distribuída por toda a exposição. Depois, o percurso expositivo. Tinha estado lá anteriormente uma belíssima exposição, o que eu vou dizer não é uma crítica, mas era a exposição sobre o nosso março de 62 dos estudantes,
tecnológica, com muitos recursos. Nós fizemos uma exposição também com o material que a casa tinha. Isso também foi a ideia de reciclar também foi importante. Mas a outra exposição era uma exposição no mesmo espaço, mas completamente diferente, porque ela tinha um percurso muito direcionado dos visitantes. Nós aqui queríamos, pela polifonia, queríamos que também no espaço essa multiplicidade de percursos, de ideias, de interpretações, de leituras da exposição. As pessoas cada vez que vão, porque a exposição também tem muita coisa, cada vez que vão lá encontram coisas diferentes e podem seguir percursos diferentes. Portanto, daí a ideia de ir buscar estas paredes, de reciclar estas paredes. Podemos, de facto, efetivamente perder-nos. As coisas não estão lineares nem direitas, estão desarrumadas. Temos muitos objetos, se calhar demasiados objetos, para pessoas que gostam de exposições minimalistas, mas aqui era uma exposição também, de facto, com o nosso arquivo colonial ali bem presente, a lembrar-nos essa nossa ideia. Mas também tem momentos em que convida o leitor a ler e também a participar. E esta parede tem sido um sucesso desde a primeira semana, que aliás até causa algumas dificuldades logísticas ao museu, de vez em quando tem que estar a tirar e há já sacos e sacos de mensagens, mas temos uma parede participativa onde todas as causas aparecem. Nós inaugurámos em dezembro de 2022 e passado pouco tempo tínhamos já sobre o mapa que tem o sul para cima e o norte para baixo, tínhamos já pessoas ucranianos em ucraniano a dizer Slava Ucraina, e todas as pessoas que passam por ali trazem as suas próprias causas. Usámos na parede a dimensão das imagens e, portanto, imagens mais pequenas convida a uma aproximação e o som também através de videoinstalações. A forma e o conteúdo estão em solidariedade, e dar-vos aqui alguns exemplos sobre alguns dos conteúdos da perspectiva da cultura visual. Interrogar os códigos visuais, o poder do centro, do primeiro plano e do foco. Aqui poderão ver que as pessoas da missão holandesa estão, obviamente, no centro, são os chefes, e atrás estão os carregadores, e isso também dá logo o poder social. Portanto, a fotografia também capta as relações sociais de poder no momento em que se tira uma fotografia. Depois, neste arquivo aparece muito os pretos daqui, os pretos dali. Nós mantivemos a legenda original, mas colocámos lá esta informação sobre a própria linguagem, como é que ela, na verdade, cria e perpetua estereótipos que depois também são interiorizados pelas próprias pessoas que são dirigidas. Mostrar os códigos visuais da antropologia física através dos originais é um privilégio que qualquer texto por muito que reproduza, não pode dar. Revelar que estes códigos vêm da bertionagem, do método criminal, da polícia criminal, e, portanto, há aqui logo uma passagem que é ela mesma, mostra mesmo como é que é interpretadas estas populações. Portanto, os poderes, não é? Portanto, mostrar os objetos efetivamente usados nestas missões de antropologia, começaram em 1936 até ao 25 de abril de 74. A exposição dá-nos, portanto, o poder dos objetos, o confronto com estes objetos de medir cabelos, olhos, caras, formas das caras, etc. Os dioramas também foram estruturais na nossa exposição e permitiu-nos reinventar o espaço físico, e tem aqui um aspecto essencial, que é: nós retirámos as pessoas que estavam a ser medidas aqui no trabalho de campo, na missão da Guiné, e pusemos o nosso foco no trabalho, nos próprios cientistas. Portanto, o nosso objeto não é os objetos deles, é o nosso novo objeto, que é como é que eles olhavam, não é? O que é que eles faziam, o que é que isso implicava. Portanto, daí que tínhamos estas duas, nós chamámos-lhe dioramas, portanto, enfim, não temos tempo aqui de explicar, mas se alguém tiver curiosidade podemos voltar a isto. São as fotografias-fonte que nós
utilizámos, e a investigação artística começou no projeto através, por exemplo, da prova do crime do Nkaka Sessa e da Soraya Vasconcelos, que está espalhado por toda a exposição, mostrando a prova do crime número 1, a prova do crime número 2, a prova do crime número 3, à medida que vamos vendo outras imagens aparentemente inócuas. Que esperamos que não sejam, não é? Aqui o trabalho de vídeo da Soraya, a partir dos originais que estão ali também mostrados. O espelho do Marinho de Pina, sobre uma proposta que andou durante algum tempo de titular esta exposição, que era a quantofrenia desmedida, porque mediam-se os territórios e mediam-se os corpos. E hoje isso é muito importante por causa dos algoritmos. Aqui são alguns desses trabalhos dos artistas, nomeadamente da Susana Sousa Dias, que vem à vossa direita, ou o trabalho da Lorena Travassos, que procurou uma das pessoas identificadas na exposição, não a encontrou uma outra Teresa que vive aqui em Lisboa e que emprestou o seu próprio álbum, pessoalizando, mostrando que as suas fotografias são fotografias cotidianas como de qualquer outra pessoa, portanto desmistificando também esta diferença e procurando as semelhanças. Porque quando a fotografia mostra também as semelhanças, mas estes cientistas estavam à procura de catalogar diferenças. Termino com um dos meçam o amor, não é? Uma das mensagens deixadas entre os nossos muitos comentários. Queria também dizer que tivemos 34 atividades que foram fundamentais também para trazer vida e diálogo e pessoas diversificadas a esta exposição. Portanto, em 6 meses tivemos 34 atividades, estive a contá-las, com grande esforço também do museu, mas sempre com um grande apoio e pronto, e lá fomos fazendo, não sei como, muitas vezes. Mas porque havia realmente muito interesse das pessoas, não é? As coisas nem sempre corriam bem, nem quase estava sempre tudo mais ou menos, mas pronto, havia sempre coisas de última hora, mas acabava por o interesse das pessoas é que nos fez continuar, na verdade. Aliás, penso que é por isso também que a exposição continua. Queria, por isso, agradecer-vos a todos e peço desculpa do tempo. Muito obrigado, Teresa. Por um projeto tão inspirador e que levanta tantas questões. Volto a recordar que teremos um momento final de debate, portanto para toda a gente reservar as suas perguntas para o final. Mais uma vez, obrigado pela apresentação de um projeto, na minha opinião, que é extremamente inspirador e que levanta muitas das questões que foram mencionadas no início do dia, não é? Da partilha da autoridade e da curadoria, da mediação artística, a própria museografia como instrumento e metodologia de mediação. Passo já a palavra à Maria Elvira Marques, que nos vem falar do património industrial e do projeto de preservação das memórias da Central Hidroelétrica de Torres Novas, ou mais conhecida como a Central do Caldeirão. Uma breve apresentação da Maria Elvira. Maria Elvira é licenciada em História pela Universidade de Évora, mestre em História Social Contemporânea pelo ISCTE e pós-graduada em Museologia e Estudos do Património Cultural. E desenvolve e desempenha atualmente funções em Torres Novas nas áreas do estudo e da valorização do património industrial. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito bom dia a todos, muito obrigada a nós. Começo por agradecer o convite ao ICOM Portugal e ao Dr. David Felizmino, e é realmente um gosto poder partilhar este projeto com todos os colegas aqui presentes. E uma extraordinária oportunidade para nós, enquanto município de Torres Novas, que desenvolvemos este projeto desde já 2020, na recuperação da central hidroelétrica. Portanto, trata-se basicamente de uma central mista, mas já lá iremos, do Caldeirão, mais conhecida como Central do Caldeirão. Portanto, eu passava então aqui ao alinhamento do meu PowerPoint para vos falar um pouco de como foi evoluindo esta nossa metodologia de trabalho perante este desafio
tão incrível de recuperar e trabalhar nesta área da preservação do património industrial, que diz muito ao território de Torres Novas e também a toda a área, portanto, do norte da nossa região, do distrito de Santarém, onde realmente a preservação da memória industrial está mais presente. Portanto, começava aqui por uma questão conceptual. Nós realmente partimos desta visão integrada, não é, de património, e tentámos realmente aqui, relativamente à natureza do património industrial, concretamente do património elétrico, tínhamos à nossa frente desde o princípio do século XX, e tentámos realmente ter sempre presente este contexto, quer do ponto de vista da história da indústria, quer partir para a pesquisa de tudo o que envolvia esta questão do que era o património industrial, e ter presente esta visão integrada, quer do património material e das coleções in situ, fixas, que tínhamos naquele local, e, obviamente, pretender também alargar ao património imaterial e fazer essa recuperação do património técnico, tendo presente estes conceitos. Claro que Torres Novas, para nós, é um território que já tem uma tradição industrial muito grande, portanto, desde o século XVIII, final do século XVII, do século XVIII, que os recursos hídricos, portanto o rio Almonda, são realmente a base de todo um desenvolvimento proto-industrial e industrial naquele território, e começámos por fazer vários levantamentos. Eu só estou aqui hoje porque sou apenas parte de uma equipa, se me permitem, peço desculpa, mas extraordinária, uma equipa que foi fazendo este trabalho de procurar valorizar a identidade daquele território e ir realmente àquilo que nos identifica, que é, sem dúvida, a identidade industrial. E por isso é que eu aqui estou, porque eu faço parte de uma equipa dos técnicos municipais das áreas da cultura que procuram todos os dias ultrapassar mais um desafio e chegar àquilo que nos realmente faz ampliar o nosso conhecimento do ponto de vista da nossa identidade. Portanto, isto para dizer que procurámos fazer os levantamentos dos moinhos proto-industriais que existem e que existiram, alguns ainda existem, ao longo do rio Almonda. Concluímos que, de facto, é este enquadramento geográfico que faz com que as primeiras indústrias, as primeiras fábricas de chitas, as primeiras até a utilização dos primeiros moinhos, como seja o aproveitamento das engenharias hidráulicas que vinham, algumas até bastante recuadas, como é o caso dos moinhos do Caldeirão, já em utilização desde tempos medievais e de épocas modernas, e que de facto foram depois aproveitados do ponto de vista da exploração hídrica, depois da utilização dos moinhos de rodízio e até dos lagares de azeite para as explorações, neste caso hidroelétrica, como é o caso do moinho do Caldeirão. Chegamos então aqui ao industrial José Manuel Ferreira. Ele não é de Torres Novas, ele é de Famalicão, mas vem com a sua família para a vila de Torres Novas no princípio do século XX e desenvolve ali uma série de contactos com os poderes políticos, com a Câmara, com a autarquia, e realmente ele começa por ampliar os seus negócios, fazer algumas fábricas de enlatados na vila de Torres Novas, e como
tem alguns conhecimentos vindos já do norte do país relativamente à engenharia e à aplicação da energia elétrica nos seus investimentos industriais. Realmente o José Ferreira vai ter aqui um papel fundamental porque decide ampliar os seus negócios para o património elétrico e, concretamente, para o investimento na energia elétrica. Portanto, o José Ferreira vai tentar convencer a autarquia torrejana, entre os anos 1900 e 1915, em investir em eletricidade, que era uma coisa completamente desconhecida, praticamente, e que é muito interessante porque nós tivemos a oportunidade de consultar as atas da Câmara e outros documentos onde realmente o município torrejano vai exigir ao José Manuel Ferreira que faça o projeto daquilo que ele fala e que vá à procura de engenheiros da área da eletricidade que façam os primeiros projetos dos circuitos elétricos que ele quer implementar. Não pensem que o José Ferreira desistiu, porque ele não desistiu, e ele, apesar de, nas primeiras décadas do século XX, não existirem propriamente muitos engenheiros eletrotécnicos, já existiam alguns no nosso país, uma vez que toda esta área do conhecimento técnico está ainda em delimitação de fronteiras do conhecimento, por assim dizer, e estes primeiros engenheiros eram os condutores, as carreiras técnicas eram os condutores, engenheiros condutores, e eles não existiam muitos, eram realmente posições que o Estado defendia para as grandes obras públicas. Portanto, o José Manuel Ferreira foi ao entroncamento, perceber, portanto, ligado aos comboios, à central elétrica também do entroncamento e toda a sinalização elétrica da linha férrea, perceber quem era o responsável e descobriu que o responsável vivia nada mais, nada menos do que em Torres Novas e era o engenheiro Levita dos Santos. Portanto, foi o engenheiro Levita dos Santos que apresentou esse projeto à Câmara Municipal de Torres Novas, segundo a ata de 1915, e, de facto, aí foi, digamos assim, o grande impulso para que a concessão da exploração das águas do Almonda fosse uma realidade. E este sonho do José Manuel Ferreira e destes primeiros capitalistas que investiram na energia elétrica em Torres Novas continuou, porque era preciso construir e, portanto, encomendar a uma fundição as máquinas necessárias para instalar, portanto, no Rio Almonda, neste caso, no sítio das quedas de água do Caldeirão. E, portanto, nós, mais uma vez, prosseguimos a nossa pesquisa e descobrimos que, realmente, face a uma situação que tínhamos em mãos, com a recuperação das coleções in situ, portanto, a empresa que depois ganhou a concessão do contrato de recuperação das máquinas e mecanismos do Caldeirão e todo o processo de conservação, do qual vos vou mostrar um filme já a seguir, não me quero alongar muito. Portanto, descobrimos que esta turbina dupla, que quando visitarem a central do Caldeirão podem apreciar, foi nada mais, nada menos do que construída exatamente, faz este ano, em 2024, no dia, sensivelmente ali entre a última semana de abril, princípio de maio, que foi feito o seu assentamento. Portanto, lá está, não sei se conseguem ver, 1924, fundição de Fradelos Porto. Claro, o José Ferreira tinha conhecimentos através de um amigo engenheiro daquilo que era possível, da capacidade de fundição da fundição de Fradelos, e encomendou 2 turbinas, uma dupla
com 2 entradas de água, como podem ver, e depois também há uma simples, o que significa, obviamente, que esta turbina dupla precisa de um caudal maior, portanto, tem mais capacidade e produz mais, porque depois estas turbinas estão, obviamente, acopladas a geradores que produzem energia elétrica. Bem, isto tudo para dizer que a Fundição de Fradelos começou então a utilizar as turbinas construídas no Caldeirão para a sua própria propaganda e, portanto, depois foi construindo várias turbinas e foi inclusivamente apresentá-las ao primeiro certame de rádio e eletricidade que aconteceu no antigo Palácio de Cristal, na cidade do Porto, também neste ano de 1924, exatamente no mês de maio. Desculpem, só para vos dizer que aquele esquema que viram ali é um esquema feito pelos nossos parceiros. Esqueci-me de dizer que a recuperação da Central do Caldeirão é feita pelo município de Torres Novas em parceria com os nossos parceiros consultores em todo este processo foi a Fundação EDP. A Fundação EDP que tinha um projeto até há bem pouco tempo que se chamava Ilumina o Património e que desde a primeira hora esteve connosco e que nos ajudou realmente a consolidar esta metodologia e este caminho da recuperação desta hídrica do interior do país, uma pequena vila como é Torres Novas. Cá temos então, por doação de um dos netos de um antigo operário da central, a nossa planta da turbina feita original, feita pela Sociedade Hidromecânica de Toulouse. O projeto depois foi então executado pela Fundição de Fradelos, como vos disse, do arquivo do Porto, Distrital do Porto, veio-nos então o processo de licenciamento da fábrica de fundição e de todas as áreas utilizadas para a sua construção, portanto está tudo ali descrito naquele processo, e ao lado o livro das atas, neste caso, que mostra quando é que foi, em 1935, assentada, as 34, 35, os geradores acoplados às turbinas. Portanto, as turbinas foram assentadas primeiro e depois foram acoplados os geradores. Depois fomos tentar perceber quem era o arquiteto do edifício, porque uma vez com a capacidade de produzir e com a associação dos geradores às turbinas, todo o edifício é remodelado e é ampliado e é dado então ao arquiteto António Rodrigues da Silva Júnior, um arquiteto premiado com o Prémio Valmor e autor de várias obras de arquitetura industrial deste período aqui, inclusivamente em Lisboa, por exemplo, a antiga fábrica da cerveja Germânia, onde é hoje a Portugália, que é também da sua autoria, e realmente este arquiteto barra engenheiro desenha para ser construído em Torres Novas um edifício completamente moderno. Portanto, no meio de uma vila de média dimensão, onde os edifícios são, portanto, medianos, temos em 1940 a construção e inauguração de um edifício absolutamente a rasgar um traço de modernidade e que traz todo o sonho do progresso para a vila de Torres Novas. Cá está a planta do edifício, que fomos pedir ao arquivo de Cascais, onde ela se encontra. É um edifício absolutamente fantástico, meu Deus, porque tem câmaras de decantação na sua base. Portanto, há todo uma sucessão de limpeza dos detritos do rio até a água entrar nas turbinas, e isto foi pensado pelo arquiteto Silva Júnior. Então eu agora pedi à Alice, faz favor, ao
só para pôr o filme, se faz favor, então, sobre a recuperação da central. E depois, pronto, é isso. Fruto da recuperação da antiga central hidroelétrica de Torres Novas, que foi responsável pela produção e distribuição de energia elétrica na cidade e no concelho de Torres Novas desde as primeiras décadas do século XX, dos anos 20, até ao seu encerramento já no final dos anos 80, 90 do século XX. Essa recuperação integrou o conjunto de mecanismos da coleção de arqueologia industrial original que foi aqui recuperada, coleção in situ das máquinas da antiga central hidroelétrica. 2 grupos hídricos, um grupo térmico, as turbinas, portanto, um importante complexo de mecanismos de produção de energia elétrica, que são também um repositório das memórias dos antigos operários da central elétrica. Por aqui passaram mais de 150 trabalhadores e são um repositório importante das memórias desta vila operária. Para este trabalho foi importantíssima a colaboração e intervenção da equipa da empresa Versátil Património Industrial, que fez toda a intervenção de conservação e recuperação dos antigos mecanismos da central hidroelétrica de Torres Novas, a central de Caldeirão. No momento em que a Versátil foi convidada a apresentar propostas de conservação relativamente aqui à central do Caldeirão, apercebemos que os desafios iriam além do plano material. E neste caso estamos a falar do plano imaterial. Pensando nesta máquina da forma como estava inicialmente, julgámos que se atuássemos só no plano material, o destaque que se poderia dar à história destas máquinas e à tecnologia seria mínimo. E, portanto, analisámos que, em termos de tecnologias aqui, temos a tecnologia hídrica e o motor de combustão interno. E, portanto, na análise da forma como se deve intervencionar, tem que se fazer um plano de investigação, portanto, uma investigação histórica sobre como é que eram as máquinas inicialmente. Então decidimos pesquisar o que é que os antigos funcionários faziam, e esta parede, portanto, mostra realmente esta história inacreditável destes antigos funcionários que aqui faziam a operação e a manutenção destas máquinas. Percebemos que havia uma série de práticas que eram, portanto, essas práticas no cuidado da manutenção das máquinas que eram necessárias preservar. E foi decidido que o princípio da intervenção mínima ou o princípio da reversibilidade deveriam ser postos em causa porque o plano imaterial era mais importante do que apenas uma mera intervenção material. Percebemos que as práticas de manutenção que eles executavam obrigavam-nos à compreensão de determinadas partes das máquinas de forma diferente, ou seja, iriam alterar completamente o conceito da intervenção, nomeadamente a nível de elementos mecânicos, como o pistão, os cilindros, o volante cinético, a polia. Portanto, obriga a que o destaque seja, e a forma de tratamento anticorrosivo e a própria parte de estabilização respeita as práticas dos antigos funcionários e permite maior longevidade da máquina. E uma coisa excepcional que eu acho que é importante no património industrial, permite que a máquina seja sempre colocada futuramente em funcionamento. Ou seja, a nossa intervenção não inibe isso, pelo contrário, facilita que futuramente a máquina seja colocada em funcionamento, seja em simulação de funcionamento, seja em funcionamento original. No caso das pinturas também das máquinas, apesar de fugir ao princípio da intervenção mínima, permite manter a prática dos antigos funcionários, nomeadamente a nível dos códigos de cores utilizados. Existem zonas a vermelho, existe a cor original da máquina e estas zonas a vermelho é um código de cores, por exemplo, muito importante, onde os antigos funcionários mantinham a necessidade de... O vermelho dizia-nos a nós onde é que deveria ser lubrificada a máquina. Portanto, estes pontos continuam de forma original, são mais de 70 pontos nesta máquina e assim o funcionário que chegasse aqui de manhã sabia sempre que pontos lubrificar. Esta parte é fundamental da questão de a intervenção em património industrial deve permitir, portanto, a conservação do lado imaterial e permitir sempre que a tecnologia seja reposta
caso haja viabilidade financeira ou haja algum interesse didático nesse sentido. Vamos agora apresentar a turbina, uma turbina que é absolutamente fantástica. Fizemos aqui um trabalho grandioso, um trabalho inicialmente de estudo, um trabalho que teve que haver uma grande investigação para que possamos realmente dar durabilidade, para que possamos dar aspecto original a esta turbina que está agora neste estado. É uma turbina dos anos 30, é uma turbina John Prass, instalada por John Prass, uma turbina que estava submersa, e o trabalho que nós fizemos aqui de intervenção foi um trabalho de consolidação, principalmente consolidação. Queríamos realmente consolidar, e este trabalho de consolidação passou por, inicialmente, colocarmos paraloide, que não foi possível, pelo fato do paraloide não dar este destaque, essa aparência de estar submersa. Portanto, decidimos colocar o Regicil 412, que dá esta aparência incrível de estar ainda submersa dentro da água, mas que também possa garantir que não haja destaque desta corrosão que há, e possa realmente consolidar tudo que está ali e manter o que nós pretendemos, que é o patrimônio industrial. E é isso, e voltamos aqui ao nosso... pronto, esta pequena apresentação dá-vos também a ideia do local, não é? E dos objetos e das máquinas que estávamos a falar. Cá está a parede, uma parte da parede com estes trabalhadores, porque para nós, do ponto de vista da narrativa museográfica e do ponto... Logo, à partida, a concepção museológica realmente implicou fazer esta recolha e ir procurar estabelecer estas pontes com os antigos operários. Claro que muitos já não existem, tivemos a sorte de conseguir recuperar os livros de cadastro de pessoal desta unidade fabril, desta unidade de produção de energia elétrica, e a partir destes livros de cadastro conseguimos perceber a complexidade das carreiras dos operários ligados à industrial. Elas foram à memória industrial deste património elétrico, estas carreiras dos eletricistas, dos operacionais, daqueles que começavam por ser aprendizes e depois realmente tornavam-se eletricistas oficiais e responsáveis até pelas equipas, e depois do alargamento da eletrificação, não só a partir da vila, mas a todo o concelho, e à constituição dessa empresa de gestão de distribuição de eletricidade. Portanto, toda a complexificação da rede e da ampliação da rede foi feita realmente em articulação com os testemunhos destes operários. Para nós isso foi fundamental e continua a ser fundamental. Eles chegaram a ser mais de 150, mas como eu vos estava a dizer, em Torres Novas, desde da passagem do final do século XIX para os meados do século XX, anos 60, 70 do século XX, existiam variedíssimas unidades industriais, a começar pela Central do Caldeirão, que estamos aqui a falar, mas depois a Companhia Nacional de Fiação e Tecidos, que chegou a ter mais de 1000 operários, a Casa Nério, uma importantíssima metalúrgica a nível nacional, que chegou a ter mais de 600 operários. Portanto, estamos a falar, e outras metalúrgicas e outras fábricas de chitas, de lãs, etc. Portanto, estamos a falar de unidades industriais que movimentaram centenas e centenas de operários na vila e no concelho de Torres Novas. É esse o projeto que temos em andamento neste momento. Portanto, como eu vos disse, eu sou apenas um membro de uma vasta equipa, muito vasta, mas pronto, nós vamos tentando que haja uma sensibilização superior para
valorização do património industrial, que é a memória identitária de Torres Novas, e vamos fazendo realmente estas entrevistas, vamos procurando chegar aos operários que trabalharam nas várias unidades fabris, e é um projeto de longa duração que temos neste momento, que continuamos neste momento a desenvolver. Por isso, apresento-vos agora, para terminar, alguns dos operários que falaram connosco. Antes, porém, uma vez que faltam 5 minutos, antes, porém, queria apenas realmente dizer-vos que visitem Torres Novas, visitem a Central do Caldeirão, e esperamos que realmente estes temas, que nem sempre são os mais, os que sensibilizam mais do ponto de vista da recuperação do património, também sejam, obviamente, mais valorizados, porque eles mobilizam as comunidades, eles são importantes laços daquilo que estamos aqui a falar hoje, daquilo que é o papel dos museus, e nós realmente procuramos aqui trazer as pessoas para o centro da narrativa museológica da Central do Caldeirão. Então pedia agora aqui para pôr o outro filme, se faz favor, está bem? Vocês vão se divertir agora um bocadinho aqui a ouvir os nossos trabalhadores. Tá bom? Muito obrigada. Quando eu ainda fui para a empresa, ainda havia a parte dos escritórios, que era na parte no primeiro andar, e onde havia toda a tesouraria, havia a parte do atendimento ao público e havia o armazém logo a seguir ao escritório, no momento piso. Em dado momento começámos a fazer o nosso encontro anual, o nosso 1º de maio, para nós era sagrado. Era uma coisa sagrada, era uma coisa que nos fazia unir a todos em torno daquele almoço. Havia um convívio desportivo, eu fiz parte de sindicatos e de comissões de trabalhadores na empresa. Pronto, fui uma pessoa sempre muito ativa nesse aspecto. Na parte mais social, era até o 1º de maio, era sagrado. E para a manutenção, para tudo que fosse parecer, obras, na eletrificação das aldeias. Na altura começamos por Val da Serra, quando vim para aqui comecei já por Val da Serra, mas depois continuou-se as aldeias que faltavam a eletrificar e damos na eletrificação das aldeias. Aí eu tinha 18 anos. Epá, minha função na altura, quando entrei como servente, não é? Depois fomos aperfeiçoando, fui trabalhando, fui adquirindo valores dentro da empresa e depois, mais tarde, fui colocado como eletricista e poderia fazer os trabalhos todos, fazia a mesma, mas já como eletricista. De vez em quando fazia-se umas churrascadazitas, fazia-se um tempo nas castanhas, fazia-se uns grelhados. De vez em quando fazia-se, não era? Depois já tínhamos o 1º de maio, e por muitos anos o 1º de maio funcionou. Antes era um convívio, até o patrão ajudavam, colaboravam, estamos sempre ali Tavares, colaboravam nesse aspecto. Fazíamos que é mais na garagem. O ambiente era bom porque, efetivamente, nós convivíamos todos, aquilo era um meio pequeno em que todos nos cruzávamos. Mas eu recordo perfeitamente, eu dou-lhe um exemplo, quando havia, portanto, cheias no rio, as turbinas eram abastecidas por uma bola que muita gente não sabe que ela lá está, mas passa por baixo da estrada, agora ao lado da central, onde é a marisqueira, passa aí uma bola que leva água para as turbinas. E eu lembro-me de, mesmo o pessoal administrativo, de vez em quando, ia lá com o ancinho limpar as grades, porque senão a água, a impureza que vinha nas águas, tapava o acesso às turbinas da água, portanto, depois entornava para fora, daí entrava pelos armazéns e tudo, se não houvesse esse cuidado. Nas cheias de 79, que está lá marcado num dos pilares, as cheias chegaram ali 1 metro dentro daquela casa onde estão as turbinas. São coisas que nos marcam ao longo da vida e pronto, quem trabalhou ali tantos anos, como na parte administrativa, às vezes lembro o Sr. Zé Maria, que era o gerente da empresa, tinha por hábito, e isto são coisas caricatas, ele fazia-nos estar à espera,
agora ponham à parte. Ele fazia as minutas para nós depois escrevermos à máquina as cartas. Letra de médico, só 2 ou 3 é que percebiam o que é que ele escrevia. Andava lá pela empresa, de um lado para o outro, fazíamos estar ali até às 7, 8 da noite para nos assinar as cartas para irmos para casa. Tenho muito boas memórias. Aliás, aquilo era tudo família para mim, porque o meu pai já era lá funcionário há muitos anos, desde o início, desde a formação da empresa, António Vasco da Silva, mais conhecido por Sr. Vasco da Central. E por conseguinte, acontece que toda aquela gente me amparava, gostava de mim, ensinava. Quais eram as suas funções? Lá, quando eu estive a trabalhar lá, eu era o caixa. E também, era o caixa. E também, que aquilo não era uma coisa de muitos dinheiros, mas as pessoas iam fazer os contratos para a luz e tinha que receber o dinheiro do contrato. Aí, depois havia também os cobradores que chegavam à noite e tinham que entregar as verbas que recebiam da contagem da luz. É evidente que aquilo era tudo feito à mão e era tudo contado à mão e etc. E essa aprendizagem eu fiz com o Sr. Marapiranga. Marcou-me extraordinariamente. Eu já nasci, ouvi falar da Central. Os empregados da Central iam todos à minha casa. Eu também andava sempre por ali, por a Central e pelo jardim e pronto, a ver todos. E o meu pai era uma pessoa que viveu na Central desde que nasceu até que morreu. Porque eu saí da empresa, já estava muito doente, talvez uns 3 ou 4 anos antes de falecer, aposentou-se, mas eu viveu sempre na Central. Eu conheci os primeiros todos, como eu estou com todos, até a parte final. E, portanto, eu vi-me crescer a empresa, vi-o formar a empresa e era uma pessoa que era muito considerada por toda a gente. E devo dizer que rara era a pessoa em todos os jovens que não conhecesse o Sr. Vasco da Central. Ele é que identificou o conselho Quando quiserem. de inverno, e tudo, ele fazia Agora, as pintagens, não são porque as eles são pintagens, muitos, podem- temos, por exemplo, uma cabana que Pronto. temos outra hoje. Muito obrigada. Mariel. Ora, essa. Nós é que agradecemos. Vamos entrar agora numa breve pausa para café. Apesar de termos 10 minutinhos de atraso, vou manter o tempo da pausa para café e, portanto, retomamos às 11h40, impertrivelmente, por causa das pessoas que estão a ver-nos online. Portanto, às 11h40 retomamos com a comunicação da Marta do Museu do Porto. Até já.